Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Gomes, sou psicóloga clínica e hoje estou aqui com um convidado muito especial, o Lucas, que vai falar sobre saúde física, que ele é personal trainer. Lu, muito prazer, muito bom prazer, com Marcela. você. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite para a Marcela e a equipe toda de gravação. Eu sou o Lucas Guzzo, sou personal trainer. Atualmente sou autônomo, mas também já tenho umas especializações, trabalho muito com emagrecimento, hipertrofia, o que a gente puder estar contribuindo para auxiliar, vai ser muito bom. Ah, muito bacana. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre saúde física, saúde mental, e a gente vai juntar esses dois mundos aí que eu acredito que muita gente tem curiosidade, e a gente vai falar bastante sobre a questão de corpo, mente, então fica ligado aí. Com certeza. Lu, me conta um pouquinho sobre a questão da atividade física, da importância da atividade física para as pessoas. Olha, acredito que para a gente introduzir esse assunto, também a gente tem que entender, primeiro, que existe uma diferença entre a prática de atividade física e do exercício físico. A diferença da atividade física é qualquer tipo de gasto calórico que promova um movimento além do repouso, além de você estar descansado. E o exercício físico é um programa que você consegue estipular para obter algum objetivo de atividade física. E a atividade física, qualquer gasto calórico, vai promover saúde articular, um bem-estar físico e mental, aí você vai poder complementar um pouco mais, liberação de endorfina, então você vai ter uma sensação de prazer um pouco mais, tem outros hormônios da felicidade, melhora do sono, recuperação, disposição, isso tudo bem alinhado com uma alimentação adequada, não teria problema nenhum para seguir bem na vida. Lu, e como que você vê as pessoas hoje em dia, né, assim, o comportamento das pessoas na academia, como que você tem observado isso das pessoas, assim, de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá? Olha, a maioria das pessoas hoje em dia, elas se preocupam muito sobre como elas estão sendo vistas na academia. Não sobre o que elas estão fazendo na academia, sobre o que elas estão fazendo para o próprio corpo. Então isso é um assunto muito importante porque eu vejo muitas pessoas, principalmente alunos, falando: não, eu não gosto de fazer esse exercício porque tal pessoa vai me ver. Mas não está se preocupando com o que está fazendo para o benefício do próprio corpo. E as pessoas, elas se frustram muito de não ver o corpo da forma que elas gostariam de estar na academia. Que a gente sabe que hoje em dia na academia também o espelho da academia tem um formatinho diferente ali para valorizar. Pô, cheguei no espelho de casa, pô, deu uma diminuída aqui, o que aconteceu? Eu só não treinei direito? Não, o que tem de diferença? Aí eu queria até já rebater uma pergunta para você. Eu queria entender com esse assunto, qual que é a perspectiva que você acha que as pessoas têm de si mesmas na academia? Uma coisa que eu vejo muito forte é a questão da comparação, né? Então eu vejo que as pessoas, elas acabam se comparando muito, e aí esse é um dos pontos também que as pessoas acabam buscando essa questão do corpo, né? Só que isso acaba também atrelando uma série de coisas porque elas acabam querendo aquele corpo perfeito, aquele corpo que elas veem fora, veem nas redes sociais, e elas acabam não se preocupando tanto com a saúde, mas elas acabam se preocupando muito com a estética, e a saúde vem como consequência, a gente, né? A gente vê, mas não, esse não é o foco delas, né, que eu vejo muito. E infelizmente, nem sempre também a saúde vem como consequência. Às vezes eles passam desse ponto. A busca da estética, eu conheço pessoas que fariam de tudo para continuar mantendo um abdômen definido. De tudo que foge além de uma saúde, além de uma qualidade de vida. Indo além do que é necessário. Diria que eu acho que esse é um termo certo. E hoje uma coisa que eu pego também é que as pessoas veem a prática de exercício físico, não só da atividade física, mas a prática de exercício físico como algo muito sofrido, muito complicado. As pessoas não conseguem entender que isso é algo feito para elas, mas que é um sofrimento. As pessoas vão na academia e falam: nossa, hoje eu tenho que ir treinar. Não é só... É uma mudança de perspectiva, né? Aí eu queria ver do ponto de vista psicológico, né? Por que as pessoas veem o exercício físico como algo sofrido? Qual que é como que isso afeta na mentalidade? Tem uma série de coisas, né, nesse ponto, porque assim, uma que o exercício físico, como ele é um ganho muito lá na frente, eu vejo que as pessoas, elas têm a dificuldade de entender que não é, por exemplo, comer uma coisa gostosa e elas já têm um prazer imediato. O exercício físico, o prazer, ele vem depois de um tempo.
E aí eu vejo que as pessoas, elas acabam, como elas não veem logo de cara, ou também elas têm uma perspectiva de que elas vão, eu quero emagrecer rápido. E aí eu fiz um cardiozinho aqui, no dia seguinte eu já quero ver um resultado exorbitante assim na balança, e aí elas não veem isso. Aí eu vejo que tem essa questão também, de que ficar, então eu me mato aqui de fazer as coisas, eu não tô vendo o resultado logo de cara. E hoje em dia também, até com rede social, as pessoas querem muitas coisas imediatas, né? Todo mundo quer, a gente vê muito Mounjaro, Ozempic, as pessoas querem uma pílula assim rapidinho, pra já resolver o problema delas, sem passar pelo processo da dor. Eu vejo em consultórios também, não querer passar pela questão da dor, mas assim, já quero resolver o problema aqui, rápido e pronto. Essa mudança, chegar em objetivo, ela é, não diria sofrida, ela é difícil, ela exige mudanças. E essas mudanças, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para passar por essas mudanças, que aí busca uma alternativa mais rápida. É um tipo de remédio milagroso, é um tipo de alimento detox que vai fazer secar a barriga. A gente pega muito por alunas, principalmente mulheres, por ter a questão do ciclo menstrual, ter períodos da fase do ciclo lútea folicular, em que as pessoas elas estão mais inchadas, isso influencia no peso, influencia no como ela está se vendo no espelho, o que gera compulsões. Aí elas acabam descontando um pouco em muitas coisas, ou não querem treinar. São muitas coisas que influenciam, além das coisas hormonais, né? Isso me fez pensar, gente, porque eu tô em processo de emagrecimento, né? E aí, eu e minha prima, a gente, toda sexta-feira a gente tira foto da balança e a gente manda uma pra outra como incentivo. E isso tá dando super certo, porque a gente... Só que aí, quando a gente fica... E a gente tem um período menstrual igual uma da outra, assim, no mesma semana. E aí, a gente fica, assim, falando disso, assim... Não, mas tudo bem, a gente tá nesse período, a gente inchou, não desceu o peso, tá tudo bem. A gente fica assim... E é justamente isso. E é legal também as mulheres reconhecerem isso. Porque, por exemplo, quando eu vou na academia... E aí eu sei que eu tô nesse período, eu sei que eu não vou entregar tudo. E aí eu também nem me preocupo de entregar tudo também, assim, eu faço, não, mas o importante é eu vir, porque aí eu, coloquei essa questão da constância, de vir fazer. Teve um dia que eu entrei na academia, fiz 10 minutos de esteira, um pouquinho da musculação, falei assim, tá pago, é sobre isso, e aí no dia seguinte eu fiz bem, porque o dia tinha passado. Sim, e outra, também entender de como você respeita o seu corpo, né, tentar não também extrapolar. A gente pode entrar também já em outro assunto, que é o quão maléfico pode ser a prática exacerbada do exercício físico. Só que aí, acho que a primeira dica que eu posso dar para vocês é que uma coisa que eu gosto de falar para os meus próprios alunos é que a academia, a prática de atividade física, um programa de exercício físico, a única coisa na sua vida que você pode fazer, que fazer feito qualquer coisa, é melhor do que não feito nada. Então você lá tá conseguindo fazer algo pela sua saúde, algo também pelo seu bem-estar mental, já vai ser ótimo do que você não fazer nada. Então, pegar alguma coisa que você goste de fazer, de praticar, não precisa ser necessariamente numa musculação, pode ser uma caminhada no parque, pode ser uma caminhada com o cachorro, pode ser jogar algum esporte, futebol, vôlei, basquete. Tem muitas coisas que vocês podem fazer que podem ser mais confortáveis para você tocar um instrumento. Instrumentos, alguns são extremamente cansativos, bota para tocar uma bateria. Nossa! Então fazer coisas que gastem calorias, que seja confortável de se fazer, que as pessoas se sintam bem. Muitas vezes eu pego pessoas tentando praticar algo que elas não gostam de fazer, mas que elas precisam fazer. Por quê? Porque viu num vídeo, viu que é isso, ela tem que fazer abdominal para perder a barriga. Viu no vídeo que tem que fazer abdominal para perder a barriga. Detesta fazer abdominal, mas tá lá fazendo. Claro que não é assim que funciona, mas é importante treinar o abdômen, mas não necessariamente treinar ele vai fazer perder a barriga. E acho que um ponto que eu gostaria de trazer para vocês é começar, não é estipular metas muito grandes, tipo, nossa, eu preciso perder 10 quilos até o final do ano, eu preciso perder 10 quilos até as festas. Mas colocar pequenas metas, a gente ir trabalhando com pequenos objetivos. Nossa, isso eu falo muito também pros meus pacientes, né? Porque tem os pacientes falam assim, eu não faço atividade física nunca. E aí depois agora eu quero ir todo dia pra academia. Ou eu quero ir 5 dias pra academia. Aí eu falo, não, vamos combinar de você ir um dia, e aí depois você vai indo um pouquinho mais, aí na outra semana, depois você vai mais um dia. Exatamente. Até você se acostumar. Aí depois você vai 2 dias na outra semana, até você ir aumentando, porque imagina, a pessoa não faz nada, depois ela quer fazer tudo. Na psicologia, a gente faz muito
muito isso também, de cortar em pequenas metas, porque a TCC, ela é muito assim, né? Quando a gente vai pra linha da mais do comportamental, a gente tem por exemplo, uma rotina. Ou, eu quero conseguir um trabalho, eu quero um trabalho tal, ou eu quero passar na prova tal. Então eu sempre oriento também, por exemplo, então vamos marcar o tempo de estudos. Então você não estuda nada, então vamos combinar, vamos fazer um roteirinho, uma organização pra você estudando de pequenas parcelas, ao invés de você ficar estudando o dia inteiro no final da prova, né? Então eu faço isso com outras áreas, né? Com várias coisas também na psicologia, mas exercício físico eu sempre recomendo que o paciente vá e seguindo esse protocolo para realmente ter a aderência. A gente entra nesse assunto daquilo do sofrimento, né? De não ser tão pesado. Conseguir diluir um pouco para que ele fique mais leve, mal se sente que tá fazendo ele. E você falando disso, dessa parte da constância, entender também que em muitos processos a gente passa pela motivação e o que a disciplina mantém a gente no que a gente consegue fazer com a constância, né? E a motivação, ela é extremamente importante para você conseguir, na maioria das vezes, dar um pontapé inicial. Você precisa, eu me motivei, seja vendo vídeo na internet, eu não tô me sentindo bem com o meu corpo, o que eu preciso fazer para mudar? Preciso ir na academia? Vou começar a fazer exercício físico, vou começar a dar uma caminhada no parque de vez em quando, vou dar um pontapé inicial, a motivação vai. E muitas vezes tem essa parte do quão difícil é praticar atividade física, exercício físico, então é complicado de se manter. Nossa, eu cheguei cansado do trabalho, eu trabalhei 12 horas, tá sendo muito difícil. Hoje não dá, é impossível. É entender o quanto que seu corpo tá capaz de dispor no momento, mas entender também que é importante de ser feito. Aí entra a parte da disciplina. Sim. E como que você trabalha isso nos seus pacientes? Como que funciona? Gente, realmente, essa questão da motivação, né? O pessoal sempre vai mais pra motivação, e aí depois se frustra quando ela vai realmente esgotando. Aí no consultório, o que eu trabalho com os pacientes sobre essa questão em relação da disciplina é de você fazer aos pouquinhos. Então, fazer um pouquinho mal feito é melhor do que não fazer, né? Então, como até dei o exemplo que eu fui na academia, fui 10 minutinhos e passei. Mas isso me ajudou muito aqui. Eu não parei, né? Porque se eu falto, a chance de voltar no dia seguinte acaba sempre reduzindo. Então essa questão de que, não, eu vou fazer, não importa o que aconteça, mas eu vou fazer em pequenas parcelas. Então até eu incentivo pacientes até com depressão ou com outras questões acontecendo na vida da pessoa, sobre essa questão de que, assim, um exemplo, né? A questão social. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tem questão social. E aí, não quero ir pra festa. Aí eu combino com ele, falo assim, então vamos fazer o seguinte, você vai pra festa, se você quiser entrar e sair, você entra e sai. Mas essa questão em relação de você, só de você ir, de vocês tentar um pouquinho, lá na hora você vai querer fazer um pouquinho mais, vai querer estar um pouquinho mais com as pessoas. Exatamente. Isso é com exercício, isso é com qualquer área da vida, assim, da gente, eu não quero fazer isso. Mas eu vou, mesmo que eu vou só um pouquinho, mas eu vou ficar, sustentar isso, e aí depois eu vou embora, mas isso ajuda muito essa questão da constância, né? Isso ajuda muito o paciente a ter mais constância nas coisas, e nessa questão da atividade física também, né? Isso também ajuda muito na ansiedade. Sim. E como que você observa essa questão da ansiedade, assim, no... Olha, na maioria das vezes muito grande. Pelo que eu vejo... Então, entendo no mundo hoje, o que eu encontro das pessoas sobre a visão do mundo, é que é uma correria muito grande. As pessoas estão muito ansiosas com compromissos, com os trabalhos, não conseguem parar para respirar, gastar um pouco por elas, não conseguem se dedicar um pouco por elas. E as pessoas andam muito ansiosas, só que sempre que começa uma pessoa ansiosa na academia, sempre se sente bem, pelo menos imediatamente já na primeira sessão. Chegou ansioso, muitos problemas, não consegue resolver. Calma, respira, faz um pouco de exercício físico, que você se sentir bem praticando, e você vai ver que a sua mente começa a se desconectar disso. Começa a se desconectar desses problemas que você anda vendo por trás, e você acaba se sentindo muito bem. Pelo menos eu vejo com muitas pessoas na academia que elas entram ansiosas, ou mesmo assim, ansiosas de, meu Deus, hoje eu vou treinar perna. Hoje as pessoas detestam treinar perna. Sério? O meu é o braço, gente.
Então, hoje eu particularmente não gosto muito de treinar perna também, mas assim, chegam muito ansiosos na academia, não querem treinar perna, começam a fazer, vai vendo que vai se diluindo e depois aquela sensação de dever concluído quando acaba. Sim. E eu queria entender como que funciona essa sensação de recompensa após algum tipo de sofrimento, alguma coisa difícil que foi feito, mas em prol de um bem-estar. Como que é essa sensação de recompensa no ponto de vista da psicologia? Então, essa questão da recompensa. É importante que a gente tenha essa recompensa mesmo, né? De que quando a gente tá fazendo alguma coisa, algum estímulo, que a gente tá atrofiando o nosso corpo, né? A gente tá fazendo atividade física. É bom a gente ter a recompensa de que assim, nossa, olha só, endorfina, né? Assim, tô energizado, ou nossa, dormi super bem, pra justamente a gente manter a constância. Então, quando a gente se motiva, quando a gente tá fazendo alguma coisa que, né, a gente sente bem de estar fazendo, a gente vai querer fazer mais vezes isso. Então é legal justamente pra gente, nossa, que legal, o treino foi bacana. Então isso ajuda também usar isso mesmo pra se motivar, né? Exato. Eu tava até conversando com uns alunos e tem gente que não concorda com a motivação, acha que a motivação não existe. Eu acho que a motivação é muito importante, principalmente pra gente conseguir ter um treino bom, ter um desempenho legal, vai ajudar no desempenho, só que tem que pensar que ela não é tudo, né? Aí acredito que essa sensação de recompensa é muito boa pra gente continuar se estimulando pra ter uma constância, né? Tipo, falar, nossa, que legal, tá dando certo, tô conseguindo ver essa camisa um pouco mais larga, tá sendo legal, né? Sim. E aí a gente pega isso muito da imagem, né? A imagem das pessoas sobre si mesmas, ao invés de se comparar com os outros, comparar consigo mesmas. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é a gente tá sempre tirando foto de nós mesmos. A gente vai e tira uma foto nossa, como que eu tô nesse dia? Eu tô desse jeito, eu tô com o corpo assim. Isso pra vocês, não precisa mostrar pra ninguém, é algo próprio, né? Acho que as pessoas se sentem muito inseguras com o próprio corpo, né? Sim, e a questão da métrica também, né? De, como você falou, tirar uma foto ou colocar uma roupa, né? Definir uma roupa como pra você entender se você tá indo bem, se você não tá conseguindo emagrecer ou não, ou tá conseguindo ficar mais soltinho. Então, é legal justamente a gente pegar um ponto de referência para dar motivação, né? E tem que ser uma motivação que acaba sendo legal, porque, por exemplo, se me incomoda ver o peso na balança, talvez essa não seja um grande motivador, talvez eu tenha que pensar em uma outra coisa para conseguir me motivar. Sim, né? Tentar mudar a perspectiva, né? Por um outro ponto de vista, né? Falar só do peso da balança, é só ele que importa. Não, a gente pega o IMC, peso e altura. Qual que é a composição do peso, né? Quanto que tem de massa muscular? O quanto que a gordura está influenciando na sua saúde? A gente não precisa viver com 0% de gordura. A gente precisa da gordura para a produção de hormônios no nosso corpo. Hormônios esses que, tanto para o corpo feminino e para o corpo masculino, são importantes para o estresse, são importantes para o desempenho, para a recuperação. Então a gordura ela é importante. Não demais, claro. E a massa muscular pesando ali na balança, que pode ser ruim para muitas pessoas, é o que vai sustentar essa longevidade, essa qualidade de vida, um corpo funcional, íntegro, capaz de se fazer movimentos, né? A questão do descanso, né? Então, assim, também é importante a gente saber o descanso, né? A gente saber fazer pausa, a gente saber de que, eu tô me motivando, eu tô fazendo as coisas, mas eu também preciso dar uma pausa, também preciso a gente saber que as coisas, elas não acontecem em grande tempo, né? Mas que é uma fase. Sim. E que eu preciso também do descanso pra dar uma organizada. Exatamente, a gente tava falando do 8 e do 80, né? Então, primeiro, o quanto que é importante a gente introduzir o exercício físico, atividade física, uma prática saudável de movimento. E aí tem as pessoas que usam demais o exercício físico para um bem-estar psicológico, o que é muito bom, mas o quanto que é benéfico a gente usar demais? O descanso, ele é tão importante quanto a própria prática, até porque é no descanso que o seu corpo vai se mudar. No descanso você vai emagrecer, no descanso que você vai conseguir desenvolver massa muscular, claro que dando os nutrientes necessários, né? E eu vejo as pessoas preenchendo muito desse vazio com o treino, essa necessidade de treinar não para uma qualidade de vida, não pensando para fins estéticos, mas para descontar algo. E o quanto que isso é saudável para a mente dessas pessoas. Quando descontar na atividade física, você diz? Isso. Isso é uma coisa que não tem muito como a gente medir, né? Mas assim, porque as pessoas às vezes estão frustradas, estão com várias emoções, e elas acabam assim, agora eu vou descansar aqui na atividade física e tá tudo certo, não é um problema isso. O
problema é quando essa pessoa ela acaba descontando demais, isso acaba fazendo com que ela perca o foco na atividade, ela tem alta propensão a se machucar, porque ela não tá fazendo com qualidade uma visão daquilo que ela tá fazendo. Então, é sempre importante a gente ir medindo, assim, de que é importante, né, ela fazer atividade física, tudo, mas ela também conseguir se organizar, né? Eu pego muito das pessoas não descansando, aí estando mais propensas à lesão, à fadiga, um acúmulo muito grande, queda de desempenho. E valorizar o descanso é tão importante quanto a gente conseguir valorizar o próprio treino em si, a própria prática de um exercício físico, né? Então é entender que você vai lá, dá um estímulo pro seu corpo mudar, só que ele também precisa se recuperar para se adaptar com calma a esse estímulo. E entra muito nessa questão de dores, né? Tipo, eu escuto muito de muitos alunos, será que é importante mesmo eu sempre sentir dor durante o treino ou após o treino? Eu tenho que ficar com o corpo doendo depois para dar resultados? E a resposta é não. A dor é uma resposta do corpo a alguma coisa que pode ter sido exagerada, pode ter sido exacerbada. E a gente não pode desconsiderar ela, mas a gente tem que saber olhar para o que é essa dor. A resposta muscular após um treino, ela não necessariamente, por exemplo, hipertrofia, ganhar massa muscular, não necessariamente vai ser gerada dor. Mas não quer dizer que a falta da dor não seja impeditiva de resultados. E eu vejo muitas pessoas falando, nossa, eu preciso até doer, vou fazer o exercício até doer, preciso sentir queimar para dar certo. Falei, não, gente, conseguindo fazer o que você tá disposto ali no momento, você anda muito cansado, o corpo ele não vai responder sempre, todos os dias, né? Então, assim, a gente tem que saber respeitar o limite que você está hoje e conseguir se dedicar a isso, o quanto você conseguir, não exagerando e saber entender o corpo de vocês. Sim, acho que isso também até da pessoa conseguir se observar, né, nela, assim, de que assim, eu tô com dor, né, então eu preciso dar uma diminuída, dá pra fazer mais um pouquinho, né? Então essa questão da pessoa também ter essa métrica dela conseguir se respeitar. E não simplesmente só passar limite, só... A maioria das pessoas pensam que tá com dor, então o treino foi ótimo. O treino foi exatamente com o proposto. Sim. E o treino, a gente dá esse estímulo pro corpo mudar. E não necessariamente tem que sentir a dor. A dor não é obrigatória sentir ela. Ela realmente, você tá sentindo no lugar certo, a gente foi fazer um treino de pernas com ênfase em glúteo. Tá sentindo bem o glúteo? Então, sentiu muita dor? Foi bom, sabe que pegou o lugar certo, mas o quanto dessa dor tá te limitando pro restante? Ou será que às vezes o treino foi tão puxado que você não tá se recuperando bem? E até você não tá dormindo. No dia seguinte, né? Por exemplo, eu vou lá, treinei. Aí a pessoa vai lá, você fica com muita dor. Aí no dia seguinte fala assim, nossa, tô com muita dor, não vou pra academia. Principalmente. E nesse caso, como que é isso? O recomendado é ela ir pra academia se ela tá com dor, ou ela não ir depois que ela fez um treino no dia seguinte? Então, depende do que se faz, né? Porque assim, a gente pega numa organização de um treino. Na organização de um treino, vamos falar do mais comum de um treino de musculação. Um treinamento resistido, se a gente organiza um treino totalmente, vou treinar peito. Eu quero fazer exercícios de peito. E eu só vou repetir esse treino daqui a uma semana. Esse treino tem que ser extenuante e tem que ser cansativo o suficiente para que a fadiga após o treino tenha que ser recuperada durante uma semana. Entendi. Então tem que ser um treino muito extenuante se a gente vai treinar uma musculatura só. Só que o problema da gente também só colocar em uma musculatura uma fadiga tão grande é que às vezes, por conta da rotina de trabalho, de alimentação, você não consegue descansar o quanto o seu corpo precisa para se recuperar após o treino. O que você prolonga essa dor tardia. Você fica o primeiro dia, o segundo dia, dependendo do treino, 3, 4... sentindo muitos dias essa dor. E não necessariamente isso é benéfico, porque alguma coisa pode estar de errado. Um treino bom é um treino que você sentiu que você conseguiu dispor e tá conseguindo conduzir da maneira correta os exercícios. Não precisa sentir a dor especificamente. Interessante, né? Que a gente pode olhar até nessa questão da psicologia mesmo também, de que a questão de a dor ela é importante, mas se a gente tá sentindo dor demais, tem alguma coisa que a gente precisa olhar, né? Então é importante a gente se desafiar e sentir a dor, mas também entender que, será que se eu estou sentindo muita dor, o que isso significa? Eu tenho até uma pergunta para fazer para você.
Porque essas pessoas que sentem que a dor só a dor que vai gerar o resultado. Qual que é a relação que elas têm com a dor? Por quê? Por que que tem que sentir o sofrimento para mudar algo? Por quê? Olha, isso na psicologia é muito individual, porque cada pessoa ela lida com a dor e ela lida com essa questão de uma forma totalmente diferente. Mas para uma pessoa ter isso, tem que ver também se a zona, porque às vezes a zona de conforto dela é a dor. Infelizmente, né? Caramba, porque e tem isso mesmo, de sentir o conforto tá na dor. O conforto tá na dor. E aí tem até situações de que a pessoa acaba vivendo situações que ela acaba né, não gostando, ou que pessoas de fora falam, nossa, isso é muito ruim e tudo, mas é porque mas ela tá na zona de conforto dela. Então isso é muito comum, por exemplo, né? Fugindo totalmente do assunto, mas que tem relação, para dar um exemplo. Pessoas que veem os pais tendo um relacionamento ruim. Então elas acabam vendo que relacionamento é assim ruim. E aí quando ela vai se relacionar, com pessoas que têm mais ou menos a mesma estrutura familiar que ela teve. Então isso faz com que também ela acabe, né, uma dor, é ruim ter um relacionamento, né, complicado, totalmente, só que ela acaba ficando na zona de conforto, achando que aquilo é a vida, que aquilo é tipo de relacionamento. E essa isso visão também pode ser passada pro exercício físico. Totalmente, é o mesmo modelo do exercício físico. Às vezes ela passa, a vida dela é na dor e ela acaba fazendo atividade física e fazendo esse excesso, né? E é uma pessoa que, geralmente, quando uma pessoa faz isso, é uma pessoa de excesso, né? Ela tá o tempo todo no excesso, assim, o tempo todo no limite dela. E aí, por que ela precisa estar o tempo todo no limite dela? Também é um ponto aí pra ela se observar, assim. E tem uma relação dessa necessidade de ter o conforto na dor com não descansar? Porque eu vejo muitas pessoas assim, que preferem dormir pouco, que preferem não se alimentar, tipo, querem tentar seguir uma alimentação que não são saudáveis pro psicológico delas, mas que é sofrido, porque elas querem seguir, porque é o que vai dar a barriga tanquinho. E como que isso funciona na cabeça das pessoas? Isso já tá relacionado pode ser até um tipo de transtorno também, né? Essa questão da pessoa quando ela tá, não, eu preciso fazer dessa forma para conseguir atingir um peso, ou ela já tá em sofrimento psíquico muito forte dessa busca desse corpo ideal que ela acaba tendo, né? E isso pode gerar vários tipos de transtorno, vários problemas pra vida dela, porque ela, não, tem que ser dessa forma. E uma inflexibilidade também. Né? Uma pessoa geralmente que ela acaba sendo inflexível, e acredito que não só na questão do corpo, mas inflexível com outras coisas também. E aí a gente tem que observar e entender, tá, mas qual é o meu objetivo de emagrecer? Por que eu preciso emagrecer tão rápido? Sim. O que isso significa? Elas querem algo muito extremo, né? Não é à toa que querem usar tantas estratégias pra conseguir tudo tão rápido, né? Exato. E eu acho muito interessante e preocupante ao mesmo tempo que as pessoas sentem o conforto na dor. Falando de um bem-estar físico, eu vejo muitos alunos que mascaram dores reais porque querem fingir que não é nada. Isso, na maioria das vezes, pelo que eu vejo, com muitos homens mascarando dores que sentem por não querer ir no hospital ver se realmente, tipo, dor no joelho, dor na lombar, não querer ver o que realmente aconteceu, porque fala, isso é uma frescura, já passa. Vai ver que não passa e se torna algo sério depois. E é muito esquisito as pessoas sentirem conforto nisso, com a alimentação, com os treinos, quererem sentir a dor para realmente dar o resultado, né, que eles acham que vai dar. Isso tem muito a ver com o que a gente tá conversando, até que você trouxe o exemplo, né, por exemplo, dos homens, deles não fazerem não vão no médico, não fazerem os exames, né, isso é uma coisa que eu vejo muito mais das mulheres indo, se cuidando, né, indo pra área da saúde, no sentido de fazer exame, fazer as coisas e ver se tá tudo bem, uma preocupação muito mais da mulher e do que dos homens em relação a isso, e eu vejo muito essa questão do que, não, mas o homem tem que ser forte, mas o homem não pode chorar. Não pode chorar, não pode demonstrar suas emoções. Então, isso a gente acaba vendo esse comportamento até agora, né? Nessa questão em relação de que, não, eu tenho que estar forte, eu tenho que fazer o meu máximo, eu tenho que pegar a parte mais, né, assim,
cansativa do treino, e fazer e acontecer. E aí a pessoa acaba ficando muito cansada e ficando nesse extremo, né? O que acaba não sendo nada saudável pra pessoa, né? Geralmente pros homens isso também, de que eles acabam pegando uma sobrecarga que não precisa. Eu acho que isso vem de um base muito cultural, né? Muito cultural. Tem uma questão, talvez entrar num pouco de polêmica, mas que veio da história do Brasil um pouco, né? Do como é visto o corpo feminino, o corpo masculino, do como que ele precisa se aparentar para a sociedade, né? E isso tá sendo um pouco desmistificado ainda atualmente, mas ainda assim é algo que ainda precisa ser mais. Eu vejo que pelo menos a maioria dos alunos que eu tenho em São Paulo, eles já são um pouco mais desconectados com essa ideia de ser firme e rígido, não aceitar, sentir as próprias emoções, saber lidar com elas. Aí, pelo menos as pessoas que eu conheço, que são mais do interior, de outras cidades, ou são de outros países, dependendo da cultura de lá, tem que ser o homem firme, responsável para conseguir propor as coisas, não pode ter os sentimentos, não podem se demonstrar muito fraco, né? E eu acho isso um pouco preocupante, né? Porque eu nem sei como que fica a cabeça desses homens mais pra frente. Nossa, pega muito, porque quando acontece uma vulnerabilidade, ele não sabe lidar com isso. E aí isso acaba acarretando uma série de problemas, porque aí não é mais difícil de buscar ajuda, né? Então os homens, a mulher, quando ela sente um problema, ela já vai buscar ajuda, já busca terapia, já quer fazer com o marido, ela já busca soluções. O homem, ele passa por vários estágios antes de chegar na terapia, ou antes de chegar, né, de falar o problema dele. Então isso acaba também acarretando, porque isso, né, vai gerando problemas maiores e consequências maiores, porque ele não procurou ajuda antes, porque ele não viu antes, não se cuidou antes, não viu que, putz, peguei pesado no treino, mas é uma dor, passou, né, e não vai no médico e viu que, nossa, distendeu, aconteceu alguma coisa, né, então eu vejo muito esse ponto. E uma coisa que eu falo pros pacientes, que eu acho interessante até trazer pra cá, é que eu falo que as pessoas que são mais fortes são as pessoas que elas mais conhecem. E são as pessoas que mais conseguem demonstrar emoção, elas entendem as emoções delas, elas entendem, né, conseguem se posicionar, conseguem saber lidar com elas e com o outro, né? Então, quando você não sabe lidar com você fica muito frágil, você fica muito vulnerável, porque aí você não tá entendendo o que tá acontecendo no ambiente, né? E aí, quando você sabe lidar, eu sei lidar com a minha raiva, com a minha tristeza, ou sei lidar com o meu tempo, né, assim, eu sei que se eu pegar pesado no treino, isso vai me prejudicar. Quando a pessoa se conhece muito, ela não fica vulnerável ao ambiente, e aí ela tem mais controle sobre ela. Então as pessoas mais fortes é quando elas sabem lidar com as questões delas, elas sabem lidar com as emoções delas, e não ao contrário, como a gente vai vendido. E como isso é diferente, né, como que as pessoas têm uma visão, eu diria errada sobre isso. Eu digo pela parte física, as pessoas também acham que um corpo forte é só um corpo musculoso. Então desconsideram que o corpo musculoso é todo travadão, as pessoas andando todo rígido, muitas tensões. As pessoas acham que o corpo forte é só aquele cara todo desenhadinho, com os músculos todos marcados, mas você vai ver, o cara não consegue fazer, ou não consegue andar, não consegue correr direito, não consegue agachar bastante, porque não tem mobilidade. A mesma coisa, a gente em áreas diferentes. Exatamente. A gente acha que a força é só um músculo denso, forte, mas não um músculo capaz de se fazer movimento. Então a força é um músculo capaz de suportar uma carga, mas também capaz de se fazer um movimento. E hoje existem pessoas muito rígidas. A maioria das pessoas que se aparentam mais musculosas são as que são mais rígidas. Deixa eu te perguntar isso, né? Essa questão em relação do pessoal que toma a bomba, né? Que fica forte. São pessoas que elas realmente têm essa força? Ou elas é só uma estética, mas elas não têm realmente a força em si? Olha, é que assim, depende muito do tipo de hormônio utilizado, tem muitas variáveis a se considerar quando a gente fala do tomar a bomba e de ter o músculo aparentando. Então, na maioria das vezes, sim, as pessoas são realmente fortes. Porque na maioria das vezes, o hormônio, a bomba utilizada, ela é feita para reconstrução do corpo. Ela não é o que vai fazer o seu corpo mudar, mas ela é o que vai ajudar ele a descansar melhor para você suportar mais depois.
E tem essa crença errada de acharem que tomar a bomba é o que vai fazer você crescer. Não, é o que vai fazer você se recuperar para você poder treinar mais. Então eu acho que essa mudança de perspectiva sobre isso. E músculos grandes, dependendo do que se usa, na maioria das vezes não são tão fortes. Sim, existem muitos tipos de práticas, muitos tipos de hormônios que podem dar só um aspecto, mas não necessariamente um músculo capaz de realizar força. Mas eu vejo, não sei se tô enganada, né? A gente vai conversar justamente até pro pessoal de casa entender, né? E às vezes tem a mesma dúvida também, né? Mas assim, o quanto, por exemplo, esses hormônios, ou por exemplo, o Mounjaro, o Ozempic, é vendido assim como uma pílula mágica, né? Essa questão em relação de que, toma isso aqui que vai resolver, né? Sendo que aí a pessoa toma. Hoje em dia a gente vê que tem muita gente tomando, muita gente aderindo, né? Os componentes e até outros também. E a gente vê que assim, não passa pela dor, né? Essa questão da construção, entender que, não, esse é meu biotipo, esse é meu, né? Meu corpo vai ser desenhado dessa forma, então porque busca uma solução mais rápida, né? A gente pega o Ozempic, depois veio o Mounjaro, eles foram remédios criados para se tratar diabetes. Sim, totalmente. Eles foram criados para se tratar diabetes. Existem 2 tipos de diabetes. Será que eu realmente preciso tomar o Mounjaro? Essa é uma questão que eu pergunto para muitas pessoas. Você realmente precisa tomar? Será que não tem nada mais que você pode fazer? Você não quer sacrificar o que você tem hoje? Como que a gente pode trabalhar isso? Como que a gente pode tornar o treino mais fácil? Aí entra a capacitação para um profissional, o acompanhamento individualizado, de você conseguir auxiliar para você não precisar extrapolar. E não fazer nada com um sofrimento muito grande, mas garantir que, assim, algumas coisas também precisam ser deixadas de lado para que algo seja mudado no corpo. A gente pega, se o corpo de vocês está do jeito que está e vocês não estão gostando, vocês têm que entender o que vocês estão fazendo por ele. Tem certeza que não tem mais nada que vocês podem fazer? Tudo que vocês estão adotando é o que está sendo melhor para o corpo de vocês? Se vocês estão se questionando e não estão gostando, acredito que a resposta seja não é verdade? Sim, e até também, né, essa questão, eu vejo isso acontecendo, né, hoje em dia, e eu vejo até atrelar essas questões da psicologia também, é que muitas pessoas, né, acabam, por exemplo, tomando a medicação. E aí ela vai lá e pega e emagrece, tá com o corpo que ela quer. Só que ela não foi ensinada a se alimentar melhor, a fazer atividade física, ir todos os dias pra academia, ou a comer bem. Então, quando tira a medicação, ela volta pros hábitos antigos dela. Exatamente. Porque não tem ela não fez uma estrutura pra sustentar aquilo, né? Quando a pessoa faz, tá ok, né? Mas quando não faz, eu vejo que isso tem um impacto, porque aí entra nessa questão psicológica também, de que a pessoa, ela usou um meio fácil, não é fácil, né, porque tem que comprar, uma série de coisas aí, mas eu diria que é mais fácil que o sacrifício de ter que treinar todos os dias. Esse é o ponto. Ele é um pouco, mais fácil, ele é mais fácil. É um meio, não é assim, não é fácil de se fazer. Exatamente, não se esforçando, mas assim, tentou um caminho mais rápido e será que é o melhor? Acho que é esse, acho que não é o rápido. Eu tentei um caminho rápido, só que não lidou com as vivências da vida. E aí a gente quer às vezes isso assim, né? De que assim, eu quero fazer tal coisa, eu quero ganhar muito dinheiro, quero ser famoso, quero isso, Só que essa questão é que a gente vai aprendendo as coisas, né? A gente vai aprendendo a sustentar aquilo. Se eu já conseguir aquilo logo de cara, eu não tenho suporte pra sustentar o resto. E isso eu acredito que é na psicologia, né? E questões internas. Sim. É no físico também. Nossa, demais. Na maioria das vezes que eu pego pra conversar com alguém é pra preencher um vazio psicológico que elas usam, porque não estão se vendo bem agora. Por que tem que ser tão rápido? Por que é só pro ano novo que você tem que estar com um corpo bom? Eu pego, principalmente nesse final de ano, muitas pessoas que querem tomar a caneta, né? Pra conseguir perder muito peso pras festas e depois ignoram totalmente a saúde depois. Teve as festas, já emenda o carnaval, entra a Páscoa, aí já vai ver um monte de coisa que a academia tá sempre lotada nessas épocas. Né? Assim, junho não tem ninguém. Bota lotada nisso. Né? Dezembro tá lotado. Uma coisa que me deixa muito chateada é que eu gostaria que ela se mantivesse assim. Eu gostaria que as pessoas conseguissem se manter focadas para determinado objetivo. Sim.
Se manter, não só, tipo, colocar uma meta. Às vezes é bom a gente colocar essas metas a curto prazo, igual a gente falou. Tipo, eu quero ficar bem até tal dia, mas e a longo prazo? A longo prazo você quer estar como? Você quer estar de cadeira de rodas? Você quer estar com 10 quilos a mais a longo prazo? Será que você não consegue fazer algo agora para mudar? Será que uma simples caminhada no parque é difícil mesmo de encaixar? São coisas fáceis de se encaixar, que dá para ser feito. Entendeu? Sim. E aí acho que falta essa mudança de perspectiva das pessoas entender que não é tão sofrido quanto elas colocam o exercício físico. Não é tão sofrido. E buscar meios mais rápidos não necessariamente vão ser os mais saudáveis. O Monjaro, o Ozempic, eles são muito reguladores do que entra no corpo. Você vai se sentir com muito mais indisposição para comer. E essa indisposição regula o quanto você se recupera muscularmente. Quando a gente tem massa muscular ganha, você também tem que conseguir sustentar essa massa muscular que você tem. Então a massa muscular que vocês têm hoje, o que vocês comem e fazem é o que está sustentando ela, porque o corpo de vocês está acostumado desse jeito. Parou de comer, também perde massa muscular. O peso da balança, que cai drasticamente por conta das canetas, na maioria das vezes é porque perdeu muita massa muscular junto. E quanto que isso é saudável para a saúde? Então, a gente tá vendo realmente a importância da atividade física, de todas essas questões, né? O quanto isso tudo é relevante. E aí, Lu, passa a dica pra gente, como que a gente pode iniciar, o que você pode dar de recomendações pra gente, pra quem quer iniciar os treinos de uma forma com qualidade, de uma forma saudável. Olha, acredito que a melhor forma de se iniciar é primeiro estipular um objetivo. É você deixar claro que a curto prazo e a longo prazo, o que você vai estar querendo fazer e o quanto que isso é viável na sua rotina. O que você pode fazer? Então eu recomendo assim, você tem uma rotina muito grande de trabalhos, o que você pode fazer para melhorar? Você estipula, eu vou começar a andar um pouco mais, eu vou pro trabalho a pé, vou pegar ônibus, vou tentar evitar o estresse de trânsito, porque na maioria das cidades é muito complicado o trânsito, mas tentar adotar hábitos de movimento mais saudáveis e com esses objetivos estipulados é entender o que pode ser feito, o que dá para ser feito de acordo com o ritmo de vocês e a convivência, a rotina, entendeu? O que dá para ser feito para vocês conseguirem melhorar com isso. Então é ir respeitando o corpo de vocês, respeitar o que vocês estão sentindo e não se frustrar no processo, e entender que cada parte vai se evoluindo com calma, entendeu? Muito legal. E na psicologia a gente também pode pensar na questão em relação de lidar com as coisas de uma forma calma, né? Então assim, quando você for começar numa atividade física, de você realmente ir com calma, de você começar aí uma vez, 2 vezes por semana, depois você vai aumentando conforme você vai tendo a flexibilidade, justamente para você aderir, né? Porque se a gente faz, né, tudo como a gente tinha falado, todos os dias, logo no começo, logo de cara, depois quando você falta um dia, você fala, mas aí eu vou amanhã, e aí não vai amanhã, né? Quando a gente tem um compromisso de que assim, nossa, mas é só terça-feira que eu vou pra academia, então aí eu vou pra academia terça-feira, né? Aí depois você vai colocando, terça e quinta, e aos poucos aumentando, organizando. Aos poucos vai aumentando a rotina, vai conseguindo encaixar, né? De uma forma que não seja ruim, de uma forma que não seja pesado pra vocês, que não seja frustrante como mais um compromisso, mas é algo bom vocês conseguirem ir praticando com mais frequência, né? É um momentinho de vocês, né? Exatamente. A atividade física é um momentinho de vocês. E nessa questão também de lidar com a frustração. Exatamente. De que tá tudo bem, eu não vou conseguir logo de cara fazer as coisas que eu queria fazer, ou que eu vejo meu colega do lado fazendo, mas que aos pouquinhos eu tô fazendo. Eu vou ter que lidar com a minha frustração de ser iniciante, de estar fazendo e que tá tudo certo, né? Exatamente. E que lá tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo buscando a vida saudável, ou a melhora do seu corpo, do seu rendimento. Então a questão do julgamento também, das pessoas estão lá pra fazer a sua atividade física. Geralmente cada um olhando pro seu, e raras as sessões que cada um tá olhando pro outro. Uma visão que eu tenho de, pelo menos, alguém que passa muito mais horas do dia em uma academia do que na própria casa, é que as pessoas estão mais preocupadas com como elas estão sendo vistas do que o que elas estão fazendo. Então lá, a maioria da pessoa, tá todo mundo se preocupando como elas estão sendo vistas, mas tá todo mundo assim, então ninguém tá se reparando no outro. No consultório é engraçado, porque eu recebo muito isso, assim, de que, mas eu tenho medo das pessoas me julgarem quando eu for pra academia. E aí a primeira pergunta que eu sempre faço, que eu sempre inicio pra gente começar esse assunto com o paciente mas você olha pras pessoas, né? Como que é o seu olhar pros outros? Você também olha
olha pra elas julgando, né? Aí a maioria, quase 100% fala, não, nem olha pras pessoas. Eu falo, então por que as pessoas também estão te olhando? Exatamente. Né? É a gente realmente tirar esse ponto. E se tá olhando, né, pode ser por outros... Aí a gente não tem... É uma coisa que a gente não tem controle. Aí a gente pode estar assim, nossa, a pessoa tá me olhando, nossa, tô fazendo errado, ou eu tô acima do peso, ou isso ou aquilo. E a pessoa pode estar olhando e falando assim, nossa, que calça bonita, onde será que ela comprou? Exatamente. E outra, a gente tá falando disso de ir na academia, mas a prática de um estilo de vida mais saudável não precisa ser só ir em algum lugar. Pode começar em casa mesmo. Vocês trabalham muito tempo sentado, começa com uma sequência de alongamento. O maior problema de existe uma postura ergonômica, né? Que não vai sobrecarregar tanto o seu corpo. Mas o problema é o quanto tempo você sustenta essa postura, porque você enrijece as musculaturas, os ossos ficam na mesma posição. Então, se vocês puderem praticar mais movimento em casa, pega um break ali, tá trabalhando sentado, 45 minutos, vai andar um pouquinho, dá uma espreguiçada, vai lá pegar um copo de água, vai, senta de novo, movimenta o seu corpo, entende que o corpo não precisa ficar rígido na mesma posição, travado. Vai adotando mais esse hábito, essas práticas. Na alimentação também, comendo alimentos que vocês gostam, mas não deixe de ser saudáveis. E tomar bastante água também, né? As pessoas esquecem de tomar água. E também um hábito vai puxando o outro, né? Eu comecei pela água, né? Então assim, eu comecei a falar assim, vou começar a tomar água. E aí da água eu falei assim, então acho que vou pra academia. Aí da academia falou assim, então vou me alimentar direito. Vou me alimentar direito. Né? Um hábito vai puxando o outro, um bom e o ruim também. E outra, não precisa ser um tem que levar ao outro. É a forma que seu corpo foi respondendo, né? Também. É a forma como ela foi se sentindo bem, foi fazendo. Não precisa tomar mais água e não precisa ir na academia, precisa comer bem. Não precisa ser consequente de tudo isso. Mas se você já consegue praticar mais exercício físico, já vai ser ótimo. Movimente o corpo. A dica que eu dou é movimento. Eu quero que todo mundo se movimente, não se enrijeça numa posição. Tá bom? Perfeito. E a dica também que eu dou em relação da psicologia é de você observar suas emoções, porque são as emoções que fazem a gente aderir uma coisa ou não. E as emoções vêm de um pensamento que vem de uma crença. Então, se a gente não tá conseguindo fazer uma atividade física ou ter uma rotina que a gente queira, é porque tem uma emoção, tem um pensamento, tem uma crença que tá impedindo isso de você. Então, também observe as suas emoções, porque são as emoções do dia a dia que fazem a gente tomar as atitudes que a gente toma também. Então, antes da gente fechar o vídeo, a gente vai para umas perguntinhas rápidas aqui pra gente ir respondendo os seguidores. Vamos lá. Eu já vi uma perguntinha aqui que é o seguinte, Lucas, é possível não ter resultados no treino por conta da genética? Um corpo que não define? É possível ter resultados e a genética é assim, ela é como o seu corpo responde aos estímulos e trabalhar dentro dela é como a gente pode evoluir com mais rapidez ou menos, mas ela não é impeditiva de resultado algum, só é uma forma do como a gente conduz. E a genética, ela também é moldável. A gente também consegue acostumar o corpo a gastar mais calorias, a acelerar mais o metabolismo, desacelerar, tudo isso é moldável. Então, acredito que tenha tirado essa dúvida. A perguntinha também que me fizeram é: Marcela, sempre arranjo uma desculpa e acabo desistindo da academia. A culpa bate, uma hora volta. Nisso vira um ciclo, como sair disso? Então, algumas estratégias em relação a sair disso é que a gente tem que organizar que quando a gente sente culpa, a culpa paralisa a gente. E aí eu sempre falo sobre a questão da responsabilidade, de que quando eu fico culpado sou. Se eu coloco responsabilidade, eu consigo observar, eu tô sendo responsável, eu tô sendo irresponsável. E aí eu consigo fazer uma mudança. A responsabilidade faz a gente tomar uma ação em vez da culpa paralisar. Então, nesse ponto, né, que de sempre acabar arrumando uma desculpa e como sair desse ciclo, a gente vê o que deixa a gente confortável. Então, por exemplo, o que tá me deixando confortável, né? Então, não me deixa desconfortável ir pra academia, mas então eu vou fazer uma voltinha na rua, né? Então eu vou fazer um treino em casa, começar com pequenas coisinhas até você ir para grandes coisinhas para ter a sua qualidade de vida também, ajuda bastante. Recebi mais uma aqui, que é até meio engraçada essa. Lucas, você acha que se proibir o celular para gravar a academia fica vazia? Olha, é meio complicado, porque assim, a gente vê muitas pessoas com tripé hoje gravando o treino e as pessoas se importando muito com o treino dos outros, que a gente viu de falar sobre
o quanto a gente tá se preocupando mais com o outro do que consigo mesmo. Então, assim, a academia não vai ficar vazia, mas vai diminuir bastante a quantidade de pessoas. Algo que eu não gostaria que acontecesse, né? Eu não gostaria que acontecesse isso. O meu veio. Marcela, é possível curar um transtorno praticando esporte? É possível, mas não é só isso. Então, quando a gente fala sobre transtorno, é uma coisa muito séria e muito grave. E que o exercício físico, ele ajuda demais. Só que ele não é só isso. Tem questões internas que aí a gente precisa da ajuda de um psicólogo ou de um profissional, né? Um médico também, pra gente poder ver o que tá acontecendo. Então, o exercício físico, ele ajuda demais. E em alguns transtornos, ele realmente, né, potencializa muito essa questão de diminuir. Mas tem outros também que a gente tem que fazer um acompanhamento, que é super importante. Tem mais uma aqui que eu recebi, que é mesmo só pagando a academia, é possível ter resultados? Olha, assim, você vai estar como um sócio da academia quase, né? Você vai estar ali comprando uma parcela dela, vai estar investindo na academia. Mas assim, você já está praticando alguma coisa, é melhor do que nada, né? Então, se você consegue pagar a academia e vai na frequência que você consegue fazer, já é melhor do que não estar fazendo nada. Lembra da dica, movimente-se. É importante você adotar hábitos de movimento para a saúde do seu corpo. Então, assim, tenta ir com um pouco mais de frequência, tá bom? E a nossa pergunta também que recebi, a nossa última pergunta, que é: como vou começar uma atividade física se muitos dias mal sinto vontade de levantar da cama? Então, o primeiro ponto é a gente ir aos pouquinhos. Então, se você não tá conseguindo levantar da cama, se você não tá tendo nenhuma vontade, a gente precisa, buscar um profissional para poder te ajudar nessa questão. E a outra é não se cobrar tanto, mas ir aos pouquinhos. Então, começa fazendo atividades que você gosta, que você não se sinta de uma forma ruim, mas e aos pouquinhos até você realmente conseguir fazer e praticar a atividade física de uma forma mais adequada. Mas não tem problema começar e manter um pouquinho nesse ritmo até você conseguir lidar com o sofrimento, mas é sempre bom buscar um profissional para poder te ajudar nisso também. E eu tenho uma pergunta para você, Marcela, que eu tava falando desse assunto, assim, de começar aos pouquinhos. Para algumas pessoas, eu queria saber do bem-estar psicológico. Para algumas pessoas, elas precisam de um pontapé inicial muito grande. Tipo, para algumas pessoas é melhor começar drasticamente do que começar aos pouquinhos. E como que isso influencia ou é influenciado pelo como ela se sente psicologicamente? Não entendi muito bem. Eu queria entender, porque assim, por que para algumas pessoas pode ser melhor começar drasticamente, mudar a rotina drasticamente do que começar aos pouquinhos? Ah, tá. Isso tem muito a ver com o histórico de vida da pessoa. Tem muito a ver com a personalidade também de vida da pessoa. Então, as pessoas têm personalidades diferentes. Isso faz com que tem pessoas que, quando eram mais novas, elas eram muito incentivadas, né, os pais, de fazer drástico, e tem pessoas que foram na questão aos pouquinhos. Então, isso muito tem a ver com o histórico e personalidade da pessoa. Depende do como é melhor pra pessoa. Depende mesmo, de como é melhor pra pessoa, porque tem pessoas que, se a gente colocar assim, não, ó, você vai fazer isso aqui tudo de uma vez, a pessoa vai lá e paralisa, e uma outra pessoa vai lá e sustenta, assim, não, vou fazer mesmo, e aí se a gente dá aos pouquinhos, a pessoa se cansa e não volta, não quer fazer. E pela sua experiência, o que você recomenda? Qual que você acha mais saudável, pela sua experiência como profissional? Você acha mais saudável ir drasticamente para essas pessoas respondem bem, ou ir aos pouquinhos? Olha, não existe um certo e um errado, mas eu recomendaria, né, que geralmente talvez um mais próximo, né, assim, um mais tranquilo seria começar aos pouquinhos. Porque uma pessoa que faz tudo de uma vez, provavelmente é uma pessoa que ela é muito intensa. E essa intensidade, ela acaba tendo uma intensidade no começo, mas talvez não sustenta também no final. Então, uma pessoa que vai aos pouquinhos, ela vai tendo a segurança de saber lidar com ela, saber lidar com o exercício, saber lidar com as coisas, e aí ela vai tendo a constância. E aí ela vai conseguir manter isso a longo prazo, do que uma pessoa que faz tudo de uma vez, mas geralmente não sustenta. Então é melhor você fazer um pouquinho e sustentar, né, do que não sustentar depois de um tempo. Eu concordo, isso é refletido no exercício físico também. Às vezes começar a querer fazer todos os exercícios, querer fazer tudo de uma vez, tudo na mesma semana, o corpo não aguenta. Mudou de um estado de extremo repouso para do nada, então isso eu concordo em ir aos pouquinhos e adaptando, sentindo como o corpo vai e continuar seguindo. Então, como a gente pode ver, né, gente, a saúde física e a
saúde emocional, ela é muito infinita. conectada. Eu diria que assim, a gente ficaria muito tempo ainda falando. Nossa, é realmente muito conectado. Né, organizar é muito bacana. Demais. Então, precisa ter os dois, com certeza. O alinhamento entre mente e corpo é a junção perfeita para uma saúde boa. Exato. E a gente separa, né? Assim, a área da saúde, ela separa mente e corpo para organizar e para estudo, né? Então, né, tem a psicologia, tem a parte física, aí também na medicina, se a gente for pensar, né? Tem o endócrino, aí tem o cardio. Então, a área da saúde, ela separa para ficar mais fácil de estudar, pra gente se especializar naquilo. Mas se a gente for ver, tá tudo conectado, né? Então, as áreas se conectam, as áreas se relacionam. Sim. Porque a gente, no final das contas, a gente é corpo e mente tudo, né? E aí a gente só separa, né? E vai os profissionais a gente acha que precisa tratar separado, né? Mas assim, é todo mundo junto. Por isso que é uma área infinita pra gente conversar. Porque isso é muito legal. Porque realmente tá tudo conectado, né? É um corpo só. Sim. Né? Então é maravilhoso. Gente, muito obrigada por vocês acompanharem até aqui. Foi uma conversa muito gostosa. Muito obrigada. Não, foi muito boa. Obrigado, Marcela, pelo convite. Consegui estar contribuindo em conhecimento com vocês. Não esquece de seguir nós dois aqui embaixo, @LucasGuzzoPersonal, tá? Me segue lá que a gente sempre posta bastante conteúdo. Marcela também, fala o seu Instagram. Sim, meu Instagram é Marcela G. Couto, acompanha aqui na tela. E se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui nos comentários que nós dois vamos responder. Com certeza. Vamos fazer outros vídeos também. Não, é o primeiro de muitos, vocês podem aguardar. Na descrição dos vídeos vai estar todas as informações pra vocês. E acompanha nosso canal, acompanha a gente. Segue a gente nas redes sociais também pra tirar dúvida, pra conversar com a gente. Com certeza. Até a próxima. Muito obrigado. Um beijão, gente. Tchau, gente. Tchau.